Nova técnica ajuda a descobrir a que distância estão os buracos negros. Por Daniele Cavalcanti. Medir distâncias entre a Terra e objetos do universo é uma tarefa fundamental para a astronomia. É que, através dessas medições, os astrônomos conseguem uma série de informações, como onde e quando esses corpos distantes se formaram. Em uma maior escala, é possível usar as medidas para criar um mapa tridimensional mais aprimorado do cosmos. Agora, um estudo sugere um novo método para realizar essa tarefa. Descobertas 6 galáxias em enorme teia ao redor de buraco negro supermassivo. Buracos negros trilhões de vezes mais massivos do que o Sol podem existir. Nova análise do buraco negro fotografado em 2019 revela comportamento inesperado. Para calcular as distâncias, os cientistas dependem da luminosidade do objeto. No entanto, preciso discernir entre a luminosidade aparente e a luminosidade real. Por exemplo, pode ser que uma estrela muito brilhante pareça bem fraca aos nossos olhos porque ela está muito longe. Da mesma forma, pode acontecer de uma estrela muito fraca parecer mais brilhante que as demais por estar mais próxima de nós. Saber distinguir essas ilusões de ótica que a luminosidade de um objeto pode provocar é importante nesse tipo de estudo. Ainda mais quando o alvo da pesquisa é um buraco negro, que não emite luz nenhuma, mas às vezes possui um disco de matéria acumulada ao seu redor que, esta sim, emite uma enorme quantidade de radiação detectável pelos nossos instrumentos científicos. Na nova técnica, apelidada de mapeamento de eco, uma equipe de astrônomos conseguiu medir a luminosidade precisa desses discos brilhantes de buracos negros supermassivos no centro de mais de 500 galáxias. O estudo foi publicado no Astrophysical Journal e contribui para os pesquisadores que usam a luminosidade dos objetos distantes para medir a distância entre eles e a Terra. Imagem, reprodução/NASA/JPL Caltech. O processo começa quando o disco perto do buraco negro fica mais brilhante. Geralmente, esse brilho é visível apenas no raio-x, mas às vezes é tão intenso que libera chamas curtas de luz visível. Essa luz viaja através de várias camadas e anéis de plasma e gás até se afastar do disco e chegar a uma enorme nuvem de poeira em forma de rosca, formato conhecido como toro. Pense nisso como um disco de vinil, onde o selo no centro é o disco de matéria brilhante, e a parte externa do disco é o toro de poeira. O furo no meio é, como você já deve ter deduzido, o buraco negro. Quando o flash de luz do disco de acreção atinge a parede interna do toro, a luz é absorvida por ele. Às vezes, esse processo impede que encontremos o disco de acreção dos buracos negros, pois a luz visível aos olhos humanos é bloqueada pelo toro. Por outro lado, essa mesma luz bloqueada faz com que a poeira do toro aqueça e libere luz infravermelha. Esse brilho no toro é o que os astrônomos chamaram de eco, pois reflete e denuncia as mudanças que acontecem no disco. A distância entre o disco de acreção e o interior do toro de poeira, que na nossa analogia do disco de vinil é o espaço em branco entre o final da última música e o selo, é na verdade muito vasta, podendo chegar a bilhões ou trilhões de quilômetros. Mesmo a luz, que, bem, viaja à velocidade da luz, pode levar meses ou anos para cruzar esse espaço vazio. Se os astrônomos conseguirem observar tanto o clarão inicial da luz visível no disco de acreção quanto o brilho infravermelho no toro, eles serão capazes de medir o tempo que a luz levou para viajar no espaço em branco do nosso disco de vinil. Tendo em mãos o tempo exato que a luz levou para percorrer uma distância, é possível calcular facilmente essa distância, pois a luz tem uma velocidade sempre constante. Ou seja, teremos aí a distância exata entre o disco luminoso e o toro de poeira. Legal, né? Mas não para por aí. Os cientistas também podem usar esses números para calcular a luminosidade do disco e sua distância da Terra. Assim, saberemos a que distância aproximada está o buraco negro supermassivo. Mas como se calcula a luminosidade do disco? É que nas camadas mais internas desse anel de plasma a temperatura pode chegar a dezenas de milhares de graus. Em temperaturas tão elevadas, é impossível a poeira se formar. O calor do disco também aquece a área ao redor. Mas quanto mais longe ela se afasta do disco de acreção, mais a temperatura cai. Sabendo que a poeira só pode se formar quando a temperatura cair para cerca de 1200 Celsius, e já tendo em mãos a distância entre o disco de acreção e o toro, fica fácil encontrar a produção de energia do disco e, portanto, determinar sua luminosidade. O problema é que estamos falando de proporções cósmicas, fazendo com que a luz demore para atravessar o espaço entre o disco e o toro.
Por isso, o estudo precisou de dados obtidos em quase 2 décadas de observações da luz visível de discos de acreção de buracos negros, bem como da detecção de luz infravermelha emitida pela poeira aquecida. Em algumas galáxias analisadas, a luz levou mais de 10 anos para percorrer a distância até o touro. Embora a técnica não seja uma ideia exatamente nova, este foi o maior estudo já realizado utilizando o método e comprovando que ele pode funcionar para todas as galáxias, independente do tamanho do buraco negro. Entretanto, há ainda obstáculos a serem superados para que a técnica seja utilizada amplamente, entre eles a pouca compreensão que os cientistas têm atualmente sobre a rosquinha de poeira ao redor do disco de acreção. Esse obstáculo não impedirá o avanço dos astrônomos. Novas missões e estudos ajudarão a aprimorar o método, de acordo com os cientistas. Podemos medir os ecos da poeira repetidamente para o mesmo sistema para melhorar a medição da distância, disse Qian Yang, pesquisador da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e principal autor do estudo. Afinal, os buracos negros não vão a lugar nenhum tão cedo. Fonte: pis.org. O mapeamento de eco em galáxias distantes pode medir vastas distâncias cósmicas. Por JPL NASA. O mapeamento de eco em galáxias distantes pode medir vastas distâncias cósmicas. Um disco de material quente ao redor de um buraco negro supermassivo emite uma explosão de luz visível, que viaja para um anel de poeira que, subsequentemente, emite luz infravermelha. As setas azuis mostram a luz do disco se movendo em direção à poeira e a luz de ambos os eventos viajando em direção a um observador. Crédito: NASA JPL Caltech. Quando você olha para o céu noturno, como sabe se os pontos de luz que você vê são brilhantes e distantes ou relativamente fracos e próximos? Uma maneira de descobrir é comparar a quantidade de luz que o objeto realmente emite com o quão brilhante ele parece. A diferença entre sua luminosidade verdadeira e seu brilho aparente revela a distância de um objeto do observador. Medir a luminosidade de um objeto celestial é um desafio, especialmente com buracos negros, que não emitem luz. Mas os buracos negros supermassivos que ficam no centro da maioria das galáxias fornecem uma brecha. Eles geralmente puxam muita matéria ao seu redor, formando discos quentes que podem irradiar intensamente. Medir a luminosidade de um disco brilhante permitiria aos astrônomos medir a distância até o buraco negro e a galáxia em que ele vive. As medições de distância não apenas ajudam os cientistas a criar um mapa tridimensional melhor do universo, mas também podem fornecer informações sobre como e quando os objetos se formaram. Em um novo estudo, os astrônomos usaram uma técnica que alguns apelidaram de mapeamento de eco para medir a luminosidade de discos de buracos negros em mais de 500 galáxias. Publicado no mês passado no Astrophysical Journal, o estudo reforça a ideia de que essa abordagem poderia ser usada para medir as distâncias entre a Terra e essas galáxias distantes. O processo de mapeamento de eco, também conhecido como mapeamento de reverberação, começa quando o disco de plasma quente, átomos que perderam seus elétrons, perto do buraco negro fica mais brilhante, às vezes até liberando chamas curtas de luz visível, ou seja, comprimentos de onda que podem ser vistos pelo olho humano. Essa luz viaja para longe do disco e eventualmente atinge uma característica comum da maioria dos sistemas de buracos negros supermassivos, uma enorme nuvem de poeira em forma de rosca, também conhecida como touro. Juntos, o disco e o touro formam uma espécie de alvo, com o disco de acreção enrolado firmemente em torno do buraco negro, seguido por anéis consecutivos de plasma e gás ligeiramente mais frios e, finalmente, o touro de poeira, que constitui o anel mais amplo e externo em um alvo. Quando o flash de luz do disco de acreção atinge a parede interna do touro empoeirado, a luz é absorvida, fazendo com que a poeira aqueça e libere luz infravermelha. Esse brilho do touro é uma resposta direta ou, pode-se dizer, um eco das mudanças que acontecem no disco. Essa animação mostra os eventos que servem de base para uma técnica astrofísica chamada mapeamento de eco, também conhecido como mapeamento de reverberação. No centro está um buraco negro supermassivo rodeado por um disco de material denominado disco de acreção. À medida que o disco fica mais brilhante, às vezes até libera chamas curtas de luz visível. Setas azuis mostram a luz desse flash viajando para longe do buraco negro, tanto em direção a um observador na Terra quanto em direção a uma enorme estrutura em forma de rosca, chamada de touro, feita de poeira. A luz é absorvida, fazendo com que a poeira aqueça e libere luz infravermelha. Esse aumento do brilho da poeira é uma resposta direta, ou,
pode-se dizer um eco, das mudanças que acontecem no disco. As setas vermelhas mostram esta luz viajando para longe da galáxia, na mesma direção do flash inicial de luz visível. Assim, um observador veria primeiro a luz visível e, com o equipamento certo, a luz infravermelha depois. Crédito, NASA JPL Caltech. A distância do disco de acreção até o interior do touro de poeira pode ser vasta, bilhões ou trilhões de milhas. Mesmo a luz, viajando a 186 mil milhas, 300 mil quilômetros, por segundo, pode levar meses ou anos para cruzá-la. Se os astrônomos podem observar tanto o clarão inicial da luz visível no disco de acreção quanto o subsequente brilho infravermelho no touro, eles também podem medir o tempo que a luz levou para viajar entre essas duas estruturas. Como a luz viaja a uma velocidade padrão, essa informação também fornece aos astrônomos a distância entre o disco e o touro. Os cientistas podem então usar a medição da distância para calcular a luminosidade do disco e, em teoria, sua distância da Terra. Veja como a temperatura na parte do disco mais próxima do buraco negro pode chegar a dezenas de milhares de graus, tão alta que mesmo os átomos se separam e as partículas de poeira não podem se formar. O calor do disco também aquece a área ao redor, como uma fogueira em uma noite fria. Viajando para longe do buraco negro, a temperatura diminui gradualmente. Os astrônomos sabem que a poeira se forma quando a temperatura cai para cerca de 2.200 graus Fahrenheit, 1.200 Celsius. Quanto maior a fogueira, ou quanto mais energia o disco irradia, mais longe dela se forma a poeira. Portanto, medir a distância entre o disco de acreção e o touro revela a produção de energia do disco, que é diretamente proporcional à sua luminosidade. Como a luz pode levar meses ou anos para atravessar o espaço entre o disco e o touro, os astrônomos precisam de dados que abrangem décadas. O novo estudo se baseia em quase 2 décadas de observações em luz visível de discos de acreção de buracos negros, capturados por vários telescópios terrestres. A luz infravermelha emitida pela poeira foi detectada pelo Near Earth Objective Field Infrared Survey Explorer, NEOISE, da NASA, anteriormente denominado ISE. A espaçonave inspeciona todo o céu cerca de uma vez a cada 6 meses, proporcionando aos astrônomos oportunidades repetidas de observar galáxias e procurar por sinais dessas ecos de luz. O estudo utilizou 14 levantamentos do céu por WISE e NEOISE, coletados entre 2010 e 2019. Em algumas galáxias, a luz levou mais de 10 anos para percorrer a distância entre o disco de acreção e a poeira, tornando-os os ecos mais longos já medidos fora da galáxia da Via Láctea. Galáxias distantes. A ideia de usar mapeamento de eco para medir a distância da Terra a galáxias distantes não é nova, mas o estudo dá passos substanciais para demonstrar sua viabilidade. A maior pesquisa desse tipo, o estudo confirma que o mapeamento de eco funciona da mesma maneira em todas as galáxias, independentemente de variáveis como o tamanho de um buraco negro, que pode variar significativamente em todo o universo. Mas a técnica não está pronta para o horário nobre. Devido a vários fatores, as medições de distância dos autores carecem de precisão. Mais notavelmente, disseram os autores, eles precisam entender mais sobre a estrutura das regiões internas do donut de poeiras que circunda o buraco negro. Essa estrutura pode afetar coisas como quais comprimentos de onda específicos de luz infravermelha a poeira emite quando a luz chega pela primeira vez. Os dados WISE não abrangem toda a faixa de comprimento de onda do infravermelho e um conjunto de dados mais amplo poderia melhorar as medições de distância. O telescópio espacial Nancy Grace Roman da NASA, com lançamento previsto para meados da década de 2020, fornecerá observações direcionadas em diferentes faixas de comprimento de onda infravermelho. A próxima missão SpaceX da agência, que significa espectrofotômetro para a história do universo, EPOCHOF Ionization Isis Explorer, pesquisará todo o céu em vários comprimentos de onda infravermelhos e também pode ajudar a melhorar a técnica. A beleza da técnica de mapeamento de eco é que esses buracos negros supermassivos não vão desaparecer tão cedo, disse Qian Yang, pesquisador da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e principal autor do estudo, referindo-se ao fato de que discos de buracos negros podem sofrer queima ativa por milhares ou até milhões de anos. Assim, podemos medir os ecos da poeira repetidamente para o mesmo sistema para melhorar a medição da distância. Medições de distância baseadas em luminosidade já podem ser feitas com objetos conhecidos como velas padrão, que têm uma luminosidade conhecida.
Um exemplo é um tipo de estrela em explosão chamada supernova tipo I, que desempenhou um papel crítico na descoberta da energia escura, o nome dado à misteriosa força motriz por trás da expansão acelerada do universo. Todas as supernovas tipo I têm aproximadamente a mesma luminosidade, então os astrônomos só precisam medir seu brilho aparente para calcular sua distância da Terra. Com outras velas padrão, os astrônomos podem medir uma propriedade do objeto para deduzir sua luminosidade específica. É o caso do mapeamento de Echo, onde cada disco de acreção é único, mas a técnica de medição da luminosidade é a mesma. Há benefícios para os astrônomos serem capazes de usar várias velas padrão, como comparar medições de distância para confirmar sua precisão, e cada vela padrão tem pontos fortes e fracos. Medir distâncias cósmicas é um desafio fundamental na astronomia, então a possibilidade de ter um truque extra na manga é muito empolgante, disse Yu Shen, também pesquisador da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e autor do artigo. Mais informações, Qianyang et al. Mapeamento de reverberação de poeira em quasares distantes de pesquisas de imagens ópticas infravermelho médio, de Astrophysical Journal, 2020. DOI, 10.3847.538 a 4.357 aba 59b. Informação do diário, Astrophysical Journal. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.